Em um mundo onde a magia existe, existem 4 continentes, 20 nações e várias espécies. Em Rondal, após a Era dos Mitos e das Espadas, a atual Rondal é dito estar na Era da Magia, tendo desenvolvido a magia extensivamente. Apesar da civilização avançada de magia, o sistema político continua sendo feudal, com reis e nobres, o que significa que o sistema de classes ainda existe. No entanto, essa era atual de magia é conhecida como a Era Dourada de Rondal. Além disso, em 29 de dezembro de 1999, no século da magia, no dia antes do novo século chegar, a vontade de um arquimago chamado Manuel Lucas foi revelada, virando o mundo de cabeça para baixo. O velho informou a todos que havia escondido poder, conhecimento e riqueza em algum lugar do mundo, e aqueles que o desejassem poderiam reivindicar seu destino sem dono. Manuel Lucas, o arquimago que conduziu Rondal para a Era Dourada do século da magia e um arquiduque do Império do Desenvolvimento, detinha o título de Lorde Feiticeiro do Nono Círculo. Ao ouvir a mensagem do arquimago Lucas, cidadãos de várias origens embarcaram em uma busca para possuir seu legado. Assim, aqueles que desejavam encontrar o destino de Lucas embarcaram em suas jornadas, e inúmeros rumores se espalharam. Alguns diziam que o calabouço de Lucas estava na terra estéril dos dragões, enquanto outros acreditavam que seus ativos estavam escondidos nas nações aliadas de Elisia, conhecidas por serem paraísos fiscais. Havia até rumores de uma fortaleza voadora de Lucas no Mar das Tempestades, o centro do mundo. Independentemente de sua nacionalidade, espécie ou posição social, todos buscavam o destino do arquiduque Manuel Lucas. No entanto, os rumores permaneceram apenas rumores, e apesar de inúmeras investigações, ninguém encontrou uma única pista. 20 anos se passaram, e o mistério persistiu. Um dia, um homem se viu suando quando o sistema diante dele confirmou que ele havia adquirido o destino de Manuel Lucas. Ele sentiu uma onda de excitação com essa revelação. No ano de 2007 do século da magia, no Castelo Lawrence, o mordomo perguntou ao seu jovem mestre, Adrian, se ele pretendia retomar seus estudos. Adrian respondeu que sim, afirmando que planejava devolver os livros que havia lido. O mordomo sugeriu que outra pessoa poderia cuidar disso, mas Adrian expressou seu desejo de encontrar um livro específico, então ele mesmo o faria. Nosso protagonista se chama Adrian Lawrence, o segundo filho do Visconde Lawrence. Adrian foi reencarnado e manteve as memórias de sua vida passada. Ele se lembrou de que nada de emocionante havia acontecido nos últimos momentos de sua vida anterior. Ele havia morrido em um acidente de caminhão há apenas um mês de sua baixa do serviço militar. Quando ele abriu os olhos, ele havia sido transportado da República da Coreia do Sul para o Reino Hiteartre, indo de Kim Min-ji para Adrian Lawrence. Vindo de uma família de classe média comum, ele começou uma nova vida como o segundo filho de uma família de viscondes que possuía uma propriedade. Embora tenha se sentido confuso e angustiado no início de sua reencarnação, suas experiências de vida passada se tornaram uma vantagem significativa em sua nova vida. Enquanto outras crianças da sua idade brincavam sem muita reflexão, ele era apaixonado por aprender, começando mais cedo do que seus colegas. O professor disse ao seu pai que era a primeira vez que via alguém tão excepcional no aprendizado. Ele agradeceu ao seu professor, pensando que havia conseguido receber reconhecimento das pessoas ao seu redor e cumprir as expectativas de seu pai de uma só vez. No entanto, se ele tivesse que dizer uma coisa decepcionante, era que tudo estava acabado para ele. Ele sabia que Rondal era um mundo com uma civilização mais avançada do que a Terra do século XXI. Devido a isso, seu conhecimento de seu mundo anterior não era de muita ajuda. Ele sabia que o que poderia fazer naquela situação era continuar a aumentar seu valor e agir como um gênio. No entanto, a vida não é fácil o suficiente para ser superada apenas com esforço. Quando ele tinha 7 anos, alguém tentou envenená-lo. Seu médico disse à sua empregada que ele era realmente afortunado, porque se tivessem agido apenas um pouco mais tarde, ele teria morrido, fazendo a empregada perguntar quem fez isso. Mas ele sabia que o culpado era óbvio. A mulher lhe disse que não sabia o quão preocupada ela estava. Ele olhou ansiosamente para a mulher, a esposa oficial da família Lawrence, Anna Lawrence. Perguntou se ele estava bem. Ele sabia que para aquela mulher que tinha alta posição, o fato de ele que tinha nascimento comum e portanto não era seu filho, ter chamado a atenção de seu pai era suficiente para fazer Anna se sentir desconfortável. Ele socou furiosamente a parede, perguntando-se, e daí se esse mundo é tão desenvolvido quando o sistema político do país é tão atrasado? Ele sabia que condenar Anna sem qualquer respaldo era impossível, fazendo-se perguntar por que seu pai não estava reagindo quando não havia como seu pai não saber que Anna era a principal suspeita.
Mas então ele percebe que seu pai está fechando os olhos e fingindo não saber. Desde então, ele parou de agir como um gênio. E cerca de 10 anos depois, no 1º de maio do século mágico de 2019, o atendente da loja o recebeu na Pod Convenience Store. Ele, agora com 20 anos, sorriu enquanto olhava ao redor. O homem perguntou a seu colega se ela o conhecia e se ele era uma celebridade, mas a mulher lhe disse para ficar quieto e explicou que ele era o segundo jovem mestre da família Lawrence. O homem ficou chocado ao ouvir isso e perguntou a seu colega se Adrian da família Lawrence. Ele não deveria ser um dos senhores daquela área? O homem estava prestes a dizer a seu colega que o traje de Adrian não era muito diferente do de um plebeu comum, mas então a mulher o silenciou porque Adrian os havia ouvido. A mulher perguntou a Adrian como poderia ajudá-lo. Ele disse a ela que não viu nenhum cartão de pontos online e ela lhe disse que a política deles havia mudado. Então os cartões de pontos só podem ser comprados no balcão de pagamento. Então ela perguntou a ele quantos ele queria, e ele respondeu que queria todos eles. Depois disso, ele saiu, e os atendentes agradeceram pela compra. A mulher perguntou zangada a seu colega se ele podia tomar cuidado e se ele não sabia que, se perdesse o favor de um nobre, poderiam ser punidos. O homem pediu desculpas a ela e disse a ela que Adrian poderia ter pedido ao seu servo para fazer isso. Então ele estava apenas se perguntando por que Adrian veio à loja de conveniência pessoalmente. Mas a mulher falou a seu colega como ela também ficou extremamente assustada quando o viu pela primeira vez. O homem perguntou a ela se Adrian vinha frequentemente, e ela respondeu que Adrian vinha 2 ou 3 vezes por mês. Além disso, como ele pode ver, parece que Adrian está muito envolvido com jogos. Adrian olhou para seus 5 milhões de cartões de pontos de jogo, e ele sabia que em won coreanos seriam cerca de 5 milhões de won. Então seu guarda lhe disse que receberam uma ligação informando que seu jovem mestre Cedric estava visitando sua residência, o que o deixou chocado e irritado. Um momento depois, a mãe de Adrian, Sylvia Lawrence, disse preocupada que ele havia chegado, e ele abraçou sua mãe enquanto perguntava sobre seu irmão. Mas então Cedric Lawrence, meio-irmão de Adrian, que tinha 23 anos, perguntou-lhe com raiva e perguntou por que ele estava andando pela propriedade sem um veículo e se ele estava batendo bem da cabeça, deixando-o irritado e sua mãe com medo. Cedric lhe disse que como filho de um nobre, ele deveria pensar na prestigiosa família. Mas ele sabia que Cedric sempre estava brincando com garotas e achava que se Cedric não fosse nobre, nem mesmo seria capaz de cuidar de si mesmo. Mas ele também sabia que, se retrucasse, a conversa só se prolongaria. Então ele apenas recuou e disse a Cedric que ele tinha cometido um erro e ele garantiria prestar mais atenção na próxima vez. Cedric lhe disse que, de qualquer forma, ser um sangue misto comum não há motivo de orgulho. Ele perguntou a Cedric o que o trouxe ali, e Cedric respondeu que parecia que seu pai planejava fazê-lo assumir um negócio chamado Fars Distribution, então ele deve ter ouvido falar disso também. Ele sabia que, pelos padrões da terra, as famílias nobres de Rondal eram uma combinação poderosa de conglomerados e políticos. Consequentemente, esses nobres estão envolvidos em diversos negócios, e Fars Distribution é a fonte de dinheiro da indústria de mineração, um dos negócios administrados pela família Lawrence. Ele agora sabia o motivo pelo qual Cedric havia chegado repentinamente àquele lugar, então disse a Cedric que entendia o que estava acontecendo e que recusaria. Cedric lhe disse que, como esperado, ele entendia bem. Ele disse a Cedric que, se ele tivesse terminado seus assuntos, deveria voltar, porque pagou muito dinheiro para jogar jogos. Cedric tentou segurar o riso, mas no final, riu alto e disse a ele que ele deveria apenas fazer coisas idiotas como essas mesmas. Sylvia perguntou a ele se estava tudo bem, e ele respondeu que sim. Em seguida, ele disse à sua mãe que não se envolver era a melhor opção. Após o incidente de envenenamento, ele abandonou sua imagem como gênio e se isolou, minimizando suas interações. Ele pensa que talvez tenha sido porque seu pai não estava interessado no filho de uma concubina que não era um gênio. Seu pai se tornou indiferente a ele. Graças à atitude de seu pai, ele nunca mais enfrentou situações de risco de vida. Assim, ele viveu por 10 anos tentando apagar sua presença. Assim que se formou na academia, deixou o castelo com sua mãe. No entanto, a maioria dos servos que trabalhavam lá estava sob a influência da esposa oficial, Ana, então ele nem mesmo podia falar livremente em sua própria casa. Ele ouviu uma das empregadas zombando dele e dizendo aos outros que Adrian estava desesperado e fugindo da realidade. Ele continuou a andar em silêncio e entrou em seu quarto. Dentro de seu quarto, pegou o dispositivo de jogo da mesa. Ele até se perguntou se realmente estava usando jogos como uma maneira de escapar da realidade. O jogo indicou que ele havia acessado o Chronicle Online.
Ele sorriu, sabendo que esse não era o caso. O sistema mostrou que ele havia completado o estágio 1 da busca do destino. Ele analisou seu personagem e indicou que havia sincronizado seu personagem com seu corpo na vida real. Ele afirmou que se alguém quisesse monitorar alguém corretamente, também deveriam ficar de olho no mundo virtual. Em seguida, o sistema alertou que as habilidades em Crônico Online teriam impacto na realidade. 10 anos atrás, quando estava matriculado na Academia Real, ele pesquisou Manuel Lucas para seu trabalho. Ele descobriu algo inesperado quando viu o brasão da família de Lucas. Não importa como olhasse, parecia uma palavra em inglês, fazendo-se perguntar como o inglês poderia existir naquele mundo. Ele supôs que talvez Manuel Lucas também fosse da Terra, mas disse a si mesmo que não poderia tirar conclusões apenas com isso. Poderia ser apenas uma coincidência. No entanto, não demorou muito para ele confirmar que o Arquiduque Lucas era realmente da Terra. Ele viu que o Arquiduque Lucas havia dito essas palavras antes de sua morte, expressando o desejo de caminhar novamente na praia da Califórnia com Mary. Embora não estivesse familiarizado com os nomes dos lugares, pois eram nomes que nunca ouvira antes, era a história de um grande homem, e ele não podia ignorá-la. Ele registrou a última mensagem do Arquiduque e notou que esses nomes também estavam escritos nos registros do mordomo que esteve ao lado de Lucas até o final de sua vida. Isso o levou a concluir que não era uma coincidência e que o grande arquimago de Rondal era um terráqueo como ele. Depois de se convencer, investigou Manuel Lucas ainda mais, e evidências confirmando que Lucas era um terráqueo vieram de todas as direções. Usou seu conhecimento da terra de sua vida anterior para traçar o caminho deixado por Lucas. No final, adquiriu a herança de Manuel Lucas, o que o encheu de excitação. Ele viu que agora poderia seguir um caminho de flores, mas algo o atacou por trás, confirmando seus medos. Uma espada atingiu a parede atrás dele, causando-lhe uma dor excruciante, e ele percebeu que, depois de obter a herança, o verdadeiro sofrimento havia apenas começado. Ele se perguntou se conseguiria lutar adequadamente contra essa nova ameaça, com medo. A herança do arquimago Lucas estava escondida em um local inesperado. Estava online, dentro de um mundo virtual. Ele acreditava que mesmo que esse mundo virtual fosse meticulosamente projetado para se assemelhar à realidade, ainda era apenas um jogo, e a dor geralmente deveria ser filtrada. No entanto, ele sentiu a dor na vida real e teve que agonizar toda vez que lutava. Também considerou que a ideia de que aquele que adquirir a herança se sincronizará no jogo e na vida real parecia uma história impossível que ninguém acreditaria. À medida que um Goblin balançava sua arma para atacá-lo, ele desviou e rapidamente esfaqueou o Goblin no rosto com sua espada, causando um golpe crítico. O sistema indicou que ele havia subido para o nível 10 e concluído o estágio 1 da busca do destino, curando no processo. Também informou que ele poderia mudar de classe a este nível. Em seguida, encontrou-se em algum lugar diferente, enquanto o sistema informava que havia sido movido para um espaço secreto pelo deus principal Ariel. O sistema começou a inicializar seu personagem e sincronizar seu personagem com seu corpo real, permitindo que suas habilidades em Crônico Online refletissem na realidade. Ele não pôde deixar de xingar e ficar frustrado, pois levou mais tempo do que o esperado devido à sincronização. Uma porta apareceu atrás dele, e o sistema perguntou se ele gostaria de ir para o segundo andar da Torre Mágica de Manuel Lucas. Ele caminhou em direção à porta e respondeu com um grande sim. Ao sair da porta, encontrou-se em uma biblioteca, ao contrário do primeiro andar onde não havia nada. Então viu que a estante de livros estava cheia de livros e se perguntou se o baú na frente dele era um baú do tesouro. Em seguida, o sistema mostrou que ele havia adquirido 5 bilhões de pilhagem, que estava na unidade de moeda de Rondel, e disse a ele para entrar na conta para receber o depósito. Além disso, se quisesse, também poderia recebê-lo como moeda online, mas ele estava apenas contente por finalmente ter uma recompensa. Pegou suas recompensas pensando que, embora fosse uma pena que não pudesse receber tanto dinheiro, o sistema mostrou que ele havia criado um círculo e, de acordo com a criação do círculo, havia recebido a classe de mago. Além disso, um círculo foi criado no corpo sincronizado na vida real, e ele sabia que o verdadeiro valor do destino não era dinheiro. Mas, para começar, o sistema lhe disse para não sair do jogo, porque um corpo sincronizado sofreria um grande impacto se fosse forçado a sair. Enquanto o círculo se formava nele, ele pensava que até então achava que os pontos de mana exibidos com pontos de vida eram apenas mana, mas nunca sentiu a presença de mana na vida real. Em seguida, o sistema mostrou que a criação do círculo havia sido concluída, fazendo sentir a presença de mana circulando em seu peito. Sabia que não foi um processo fácil, mas percebeu que era o verdadeiro poder do destino.
a sincronização entre o jogo e a vida real. Pensou que, uma vez que um círculo tivesse sido criado, se poderia aprender uma técnica que se adequasse a ele, porque estava certo de que esses livros também faziam parte da vontade de Lucas. Então, quando estava prestes a pegar um livro, o sistema o alertou e perguntou se ele gostaria de procurar alguns materiais, o que o fez pensar que era muito conveniente, pois percebeu que havia muitos livros e se tivesse que procurar em todos demoraria uma eternidade. Mas depois ficou pensando que deveria ler todos, já que foram deixados pelo melhor mago da humanidade, Manuel Lucas. Um momento depois, ele estava apoiado na estante de livros com dor de cabeça. Achava conveniente aprender habilidades e magia apenas tocando o livro de habilidades como nos jogos, mas o processo de gravar os princípios em sua cabeça era desagradável. Ele suportava e pegava um livro sabendo que era o último. Então, o sistema lhe disse que era um livro de técnica de ocultação de círculo que escondia círculos e manas. Era inútil contra cavaleiros mestres de aura, magos acima do 7º círculo e artefatos de detecção de alto nível. Mas ele sabia que era a habilidade de que mais precisava para esconder seus progressos. Era como se soubessem de sua situação. Em seguida, ele a adquiriu. Depois, sentiu tontura e outra dor de cabeça intensa. Sua visão começou a se mover por causa disso e caiu lentamente. Ele apenas riu e pensou que não esperava muito menos do destino de Manuel Lucas. Ele estava no chão sabendo que mal tinha dado um passo à frente e que havia muitas coisas a fazer no futuro. Além disso, só queria que sua mãe e ele vivessem confortavelmente sem problemas, então jurou que faria tudo por isso. No dia seguinte, na sala de treinamento da mansão, o amigo de confiança e cavaleiro de guarda, Vice, disse a ele que ele tinha mais resistência do que pensava. Perguntou a Vice se ele realmente tinha, e Vice admitiu honestamente que ficou um pouco surpreso quando ele expressou seu desejo de melhorar sua esgrima. Mencionou que estava se sentindo um pouco lento ultimamente e achava que um pouco de exercício lhe faria bem, mas a verdade era que ele sabia que também ajudaria no jogo, já que as habilidades de seu personagem no jogo estavam sincronizadas com sua pessoa na vida real. Além disso, ele podia sentir sua mana e resistência melhorando, e parecia que suas estatísticas melhoradas no jogo também afetavam suas habilidades na vida real. Em termos simples, as habilidades que ele aprimorou no jogo podiam ser aplicadas na vida real. Ele sorriu, percebendo que havia resolvido o problema do círculo de mana com a ajuda da habilidade de ocultação que aprendeu na Torre Mágica de Lucas. Vice notou seu sorriso e perguntou se algo bom tinha acontecido, fazendo pensar se parecia muito animado. Ele respondeu que havia adquirido um item valioso no jogo. As pessoas ao redor dele sussurraram, pois suspeitavam que ele fosse um viciado em jogos, e consideravam Vice bastante fanático também. Alguns questionaram por que Vice estava tentando impressionar um humano aparentemente impotente e lastimável. Vice ficou irritado, mas ele o interrompeu e disse para não prestar atenção neles. Ele apreciava que Vice tivesse defendido ele, embora soubesse que tudo que ele mesmo fazia era um ato. Ele precisava parecer insignificante para evitar chamar a atenção de Anna e Cedric, e ser ignorado como um indivíduo sem valor era atualmente a melhor situação para ele. Um minuto depois, ele entrou no jogo, e o Chronicle Online o cumprimentou calorosamente. Ele percebeu que agora que havia confirmado que suas estatísticas estavam realmente afetando suas habilidades na vida real, sabia que precisava melhorar mais para ganhar mais dinheiro e melhorar suas habilidades como mago. Era hora de gastar, e ele se lembrou de alguém dizendo que o aspecto mais crucial de um jogo era o poder de sua carteira. O sistema carregou a lista de produtos da loja para ele. Primeiro, comprou o aumento de experiência com um requisito abaixo do nível 100, que aumentava a aquisição de experiência em 30% por 24 horas, custando 500 kits. Em seguida, adquiriu a bênção da deusa com um requisito abaixo do nível 100, aumentando todos os atributos em 30% por 24 horas, também por 500 kits. Por fim, comprou a proteção da deusa com um requisito abaixo do nível 100, concedendo imunidade a ataques uma vez, por 1000 kits. Ele percebeu que teria sido ótimo comprar esses itens mais cedo, mas precisava atingir pelo menos o nível 10 para acessar a loja de dinheiro. Ele também decidiu obter um apoiador de invocação, que ele acreditava ser o evento principal do dia. Custava 500 kits para uso único e 4.500 kits para 10 usos. Apesar de saber que ter um tanque reduziria alguns dos pontos de experiência,
ele precisava para subir de nível devido ao agro dos monstros. Especialmente ao jogar em grupo, ele considerou um investimento válido. Escolheu o guerreiro de maior grau para ser seu tanque, independentemente do custo. O sistema lhe apresentou a opção de invocar um apoiador 10 vezes por 4.500 kits, e ele decidiu fazê-lo, explicando que tinha o dinheiro e a determinação para isso. O sistema então revelou um apoiador de classe de invocação aleatória. Um momento depois, ele percebeu que as chances eram semelhantes às dos jogos ruins da Coreia. Ele investiu 30 milhões de won, mas não obteve apoiadores de que gostasse. Então ele viu um interessante, Arsha, a fêmea de aço celestial. Ela se especializava em defesa e usava um escudo protetor chamado Escudo de Deus. Era a primeira vez que ouvia falar desse apoiador, fazendo-o pensar se ela era um personagem novo. Além disso, ele notou que, no nível 25, ela era a melhor mesmo entre os únicos. Ele ficou feliz que um apoiador útil finalmente tivesse aparecido. Ele a registrou, mas o sistema mostrou que, uma vez registrado como apoiador, as alterações não poderiam ser desfeitas. Ele se perguntou se ele realmente queria registrá-la, deixando-o confuso, mas ainda a registrou como Arsha, a fêmea de aço celestial. Ele a olhou e notou que seu rosto sem expressão parecia um golem com a aparência externa de um humano, mas não importava. Ele perguntou a ela se deveriam subir de nível. Um momento depois, ela traiu os golems enquanto ele os atacava com seu míssil mágico. Ele parou quando o sistema mostrou que ele tinha alcançado nível 20 e perguntou se ele gostaria de conferir os livros de técnicas e magia que ele tinha adquirido. Isso o deixou feliz, pois a caçada estava indo muito confortavelmente com um apoiador de tanque. Ele se sentou atrás da árvore, pensando que, mesmo que isso custasse alguns de seus pontos de experiência, não era uma perda, embora fosse uma pena, já que quanto maior o nível, mais experiência o apoiador precisaria. O sistema o alertou que ele tinha jogado o jogo por 15 horas sem pausas em tempo real e implorou para que ele saísse do jogo e fizesse uma pausa. Ele se perguntou se não era mais difícil do que praticar magia na vida real, então saiu do jogo. Ele esticou o corpo enquanto dizia que hoje foi recompensador e planejava fazer uma breve pausa e ir para a sala de treinamento. Mas então ele notou alguém ao seu lado e ficou chocado ao ver seu apoiador em pé e olhando para ele. Ele olhou com pânico para o rosto sem expressão dela e perguntou quem diabos ela era. Ela respondeu que era o apoio dele. Ele disse a ela que não era o que ele estava perguntando e que estava perguntando como ela saiu do jogo. Ela respondeu que entendia agora e que ele devia estar curioso sobre como ela mantinha sua substância física na realidade, ao que ele concordou, percebendo que, vendo como ela conseguia fazer uma distinção precisa entre realidade e jogo, ela parecia entender sua situação perfeitamente. Ela disse a ele que era um homúnculo, um androide, e que seu criador era Manuel Lucas. Conforme determinado por seu mestre, sua aparência e características de combate era de Arsha de aço celestial. Ele disse a ela que, em outras palavras, ela era uma das heranças de Luca, ao que ela respondeu afirmativamente. Ele pensou frustradamente que, se soubesse que isso aconteceria, não teria escolhido um apoiador de tanque, pois sabia que precisava de algo um pouco mais versátil. Ele não estava sendo exigente porque não a queria, mas se fosse algo assim, o sistema deveria tê-lo informado antecipadamente. Ele perguntou a ela se seus atributos eram os mesmos do jogo. Ela respondeu que sim e disse a ele que os atributos restritos seriam recuperados à medida que seu nível em Chronicles Online aumentasse. Ela achava que seus atributos máximos eram comparáveis aos de um grande mestre, deixando-o chocado, sabendo que, quando as classificações dos cavaleiros são divididas em 9 classes, seria igual à 8ª classe. E o grande mestre está no mesmo nível de um mago de 8º círculo. Além disso, estava no mesmo nível do continente mais forte. E mesmo no reino de Reinhard, o mago mais bem classificado está na 7ª classe. E existem apenas 8 magos na 8ª classe nesse mundo. Ele percebeu que Manuel Lucas tinha criado um monstro. De qualquer forma, era útil ter um aliado confiável e incrível que apenas obedecia às suas ordens. O problema era como ele ia escondê-la. Ele perguntou a ela onde ela estava antes de ser invocada para lá e sobre a inversão de invocação. Ela respondeu que estava armazenada em estado de espera em um depósito de manutenção localizado em Everil, uma cidade sagrada, e depois foi transmitida pelo servidor de gerenciamento de encontros. Então, ela lhe disse que a transmissão só é possível no momento do envio inicial, então depois disso, se ela quiser retornar ao depósito de manutenção, terá que ir pessoalmente. Ele perguntou a ela se havia uma função de sigilo ou ocultação de magia, e ela respondeu que, como estava na classe de guerreiro, não havia função de sigilo, mas a ocultação de mana era possível. Então ele ordenou que ela tentasse, e ela obedeceu imediatamente.
Então ele notou que o escudo protetor que cobria sua armadura desapareceu junto com a mana. E felizmente, assim como ele, ela tinha a habilidade de ocultação de mana, então não seria descoberta pelos cavaleiros. Ele percebeu que não ia ter o que fazer, deixando-a confusa, e disse a ela que todos já tinham a pior impressão dele de qualquer maneira. Um momento depois, as pessoas do lado de fora da mansão perguntaram em sussurros se ouviram os rumores de que Adrien agora está trazendo uma mulher abertamente para a mansão, e os outros responderam que também ouviram. Eles dizem que as empregadas o pegaram no quarto com uma mulher. Além disso, ouviram dizer que eles vão a todos os lugares juntos e pensam que Adrien deve ser a pessoa mais safada e sem vergonha do mundo. Sua mãe pergunta quando ele vai se casar e diz que não se importa se a namorada dele for uma plebeia, enquanto Vice fica chocado por ele já ter se tornado adulto. Mas ele mesmo fica chocado ao ver que já atingiu o nível 30 e sua missão de encontro feliz, estágio 2, com a condição de derrotar o guerreiro Orc, Cance, e uma recompensa para desbloquear o terceiro andar da Torre Mágica de Manuel Lucas. Ele pensa que se desempenhar o papel de um jovem mestre imaturo que traz uma mulher estranha para sua mansão, ninguém suspeitará de Archa, embora a reação de sua mãe seja bastante embaraçosa. Então ele pergunta a Archa o que acontece com seu corpo na vida real quando ela está conectada ao jogo. Ela respondeu que ele será alternado para o modo econômico, então é como se ela estivesse descansando. No entanto, sua função de monitoramento está em operação para sua proteção. Ele pergunta a ela se isso significa que há um problema do lado de fora. Ela pode informá-lo ou responder imediatamente, e ela responde sim enquanto olha para o lado deles. De repente, um som alto de rosnado pode ser ouvido, e Archa o protege enquanto ele pergunta a ela se começou, ao que ela responde sim, enquanto um monstro enorme se aproxima deles. O guerreiro Orc, Cance, com pontos de vida de 5.500, olha para eles com raiva, e a missão do destino estágio 2, derrotar o guerreiro Orc, Cance, começa. Cance o chama de humano e diz que ele precisa matar ele para realizar seus desejos. Então o sistema avisa que o uso de itens de ataque consumíveis, como bombas e pergaminhos, é impossível, fazendo perceber que o uso de itens que facilitam a caçada é proibido. Ele pergunta a Manuel Lucas se ele quer fortalecer seu discípulo. Ele chama Archa, sabendo que não será fácil vencer aquele cara. Cance balança sua espada para frente enquanto diz para ele morrer, mas a espada atinge o escudo de Archa e faz Cance recuar um pouco devido à força, deixando Cance chocado e confuso. Então ele mira em Cance e ataca o olho de Cance usando seu míssil mágico. O sistema mostra que seu ataque foi crítico e os pontos de vida de Cance diminuíram para 4.300 enquanto ele cai lentamente. Ele estava grato por cobrir todo o seu corpo com equipamentos de alta qualidade porque o poder de seu míssil mágico havia superado de um primeiro círculo. Ele pensa que se fosse um monstro do mesmo nível, poderia eliminá-lo facilmente com um único golpe. Mas então ele ouve um som ao seu lado e Cance o ataca. Felizmente, Archa bloqueia a tempo com seu escudo. Ele diz que foi uma loucura e percebe que, apesar dos absurdos pontos de vida de Cance, Cance está claramente gravemente ferido. Ele pergunta se Cance é normalmente resistente enquanto Cance continua a atacar o escudo de Archa. Ele sabe que morrerá se Cance o atingir uma vez, e está aliviado que Archa esteja com ele. Além disso, seria mentira dizer que ele não estava extremamente nervoso com um inimigo correndo em sua direção com esse tipo de força. Ele sabe que já morreu uma vez. Então ele ativa sua escavação mágica, uma magia de escavação de terra, e faz Cance tropeçar e cair com força no chão enquanto pensa que naquele nível baixo, não deveria deixar o medo nublar seu julgamento. Então ele ordena a Archa para não deixar Cance se levantar enquanto ele o ataca, ao que ela responde sim. Ele ataca continuamente Cance, que tinha 3.900 pontos de vida, com seu míssil mágico até que Cance se levanta com 50 pontos de vida. Ele diz provocativamente a Cance que ele está persistentemente deixando Cance mais irritado e lança sua espada novamente. Mas ele apenas aponta o dedo para Cance e diz a ele que teria sido melhor colocar a espada no chão e executar algumas técnicas terrestres. Então ele ativa seu poder e usa seu míssil mágico novamente, derrotando o guerreiro Orc, Cance. O sistema mostra que ele completou o estágio 2 da missão do destino e as condições para abrir a próxima área da Torre Mágica de Manuel Lucas foram atendidas, então o terceiro andar da Torre Mágica de Manuel Lucas foi aberto. Ao mesmo tempo, no escritório do Visconde Lawrence, seu pai olhava silenciosamente pela janela. Ana perguntou o que ele estava pensando. O Visconde Lawrence e o pai de Adrien, Rayford Lawrence, olharam para Ana em silêncio. Ela disse a ele que era tarde da noite e ele estava sozinho.
Então ela perguntou se era por causa da notícia de que Adrian havia trazido uma mulher plebeia para a mansão. Highford chamou seu nome e simplesmente lhe entregou um envelope. Ela leu uma convocação das forças locais que dizia que a possibilidade de guerra contra o Império Crucian estava aumentando. As tropas de cada território estão sendo reunidas para formar forças locais, e o Visconde Lawrence se juntará ao comando ocidental com 5 vanguardas, 50 cavaleiros e 1000 soldados. Ela perguntou se ele estava planejando enviar Cedric para a batalha, mas ele apenas ficou em silêncio. Então Anne implorou a ele que enviasse Adrian porque Adrian só joga jogos todos os dias na mansão. Ela disse a ele que, como membro da família Lawrence, Adrian deveria agir de acordo uma vez na vida, mas ele apenas perguntou se caso ele enviasse Adrian, ela iria deixar ele seguir sua vida em paz depois disso. Ela lhe disse que Adrian já vivia como queria, e que até agora Adrian aproveitava os direitos da nobreza ao máximo, mas ele apenas perguntou se era realmente aquilo que ela pensava, e ela lhe perguntou de volta o que ele queria dizer. Mas ele apenas a encarou em silêncio por um momento e lhe disse que Cedric é o herdeiro do território, e ele se certificará de que ela e seu sogro não serão incomodados por nada no futuro. Então ela deveria seguir sua decisão desta vez, deixando-a zangada e em silêncio. Então Highford lhe disse que, como ela disse, ele enviará Adrian para o campo de batalha desta vez. No entanto, quando Adrian voltar, ele tornará Adrian completamente independente, e espera que Adrian e Sylvia não sejam colocados em perigo no futuro, o que inclui qualquer vigilância e investigações secretas. Ele pergunta se isso deveria ser suficiente e pede a ela que pare agora e deixe Adrian ser livre. Vice diz alegremente a Adrian que sua força física melhorou dramaticamente graças ao seu treinamento consistente nos últimos dias. Ele não podia acreditar que estava melhorando tão rapidamente. Então ele lhe disse que se tivesse trabalhado tanto desde a adolescência, teria se tornado um grande homem. Mas ele apenas sorriu, sabendo que, é claro, suas habilidades melhoraram porque ele já está no nível 30 e alcançou o estágio 2 da missão do destino. Então ele lembra que a recompensa daquela missão do destino também foi bastante satisfatória, porque além de receber muito dinheiro e formar seu segundo círculo, ele até ganhou um subespaço. Era como um inventário no jogo. Agora ele tinha seu próprio baú do tesouro para esconder itens necessários. Ele tirou bom proveito disso. Além do simples armazenamento, ele pode usá-lo para outras coisas também. Ele pensa que o fato de os atributos do jogo se refletirem na realidade, dependendo de seu esforço, ele pode se tornar um mago possuindo habilidades físicas comparáveis às de um cavaleiro. E se ele puder absorver completamente os atributos recebidos pelo destino, ele pode até se tornar um monstro mais temível do que o arquimago Lucas. Então ele disse a Vice que agora que terminou de descansar, eles deveriam continuar, mas então o chamaram na outra noite para dizer que sua senhoria o havia convocado para o castelo. Alguns dias depois, no castelo de Lawrence, ele estava pensando por que seu pai o havia chamado. Cedric, com um tom zangado, perguntou ao pai por que Adrian estava representando a família no campo de batalha. Highford explicou a Cedric que ele é o único herdeiro da família, então não podia permitir que ele estivesse naquele perigoso campo de batalha. Sylvia perguntou se Highford estava implicando que Adrian não era tão importante quanto Cedric. Highford respondeu que há uma diferença no valor de Adrian em comparação com o herdeiro da família. Adrian não podia acreditar que Highford realmente o havia chamado para dizer isso, e isso o deixava irritado. No entanto, ele também pensou que não era ruim para ele. Qualquer um poderia entrar no jogo com um capacete. Como era um substituto do herdeiro, ninguém interferiria nele. Mais importante ainda, assim que saísse de lá, poderia escapar dos olhos vigilantes de Anna. Então, ele disse a Highford que entendia e participaria como representante da família. Highford agradeceu a ele, mas Cedric emitiu uma ameaça, dizendo que falaria mais nada já que era decisão de seu pai. No entanto, ele avisou que não ficaria de braços cruzados se Adrian difamasse a família. Adrian ficou achando engraçado que Cedric estivesse dizendo isso ao seu irmão mais novo que estava indo para a guerra por ele. Adrian também se perguntou por que Cedric estava agindo de forma tão imatura, supondo que eles haviam seguido caminhos diferentes um do outro. Ele garantiu a eles que faria o seu melhor, mas então seu pai o chamou e pediu para conversar em particular. Um minuto depois, eles chegaram à ponte, e Adrian se perguntou se Highford tinha algo particular para discutir, já que Highford havia pedido ao seu guarda que saísse. Ele perguntou sobre o assunto da conversa, e Highford mencionou que, se a situação no campo de batalha corresse bem, ele o realocaria com a Sylvia para as terras do rei.
Ele acrescentou que Adrien deveria considerar isso uma recompensa por ir no lugar de Cedric, permitindo que ele fizesse o que quisesse sem interferência. Adrien sabia que Anna não gostava de perdê-lo de vista, fazendo-o questionar se ela tinha concordado com isso. Portanto, ele não conseguia confiar totalmente em Ryford ainda. Ele disse ao pai que entendia, mas precisava pensar sobre isso. Ryford reconheceu a falta de confiança de Adrien, e ele disse a Ryford que precisava voltar vivo da batalha para realmente pensar sobre isso. Ryford entrou e pegou algo de debaixo do casaco, deixando Adrien se perguntando o que poderia ser. Ryford deu a ele e explicou que eram artefatos com um escudo automático de 5ª classe e um grande escudo de 7ª classe, o que seria útil, já que o campo de batalha não permite teleportação. Ele ficou surpreso ao ver isso, sabendo que esses são extremamente valiosos, e agradeceu a Ryford. Então seu pai disse a ele que ele teria que permanecer atento para sobreviver. Mas então ele sentiu alguém o encarando lá dentro e viu um Cedric zangado e uma Anna sorrindo provocativamente. Ele sorriu de volta, sabendo que, é claro, eles o estavam observando, e os chamou de insuportáveis em sua mente. Ryford também olhou para eles enquanto dizia a ele para não se preocupar com Sylvia e relaxar. Ele se lembrou de que quando alguém tentou envenená-lo aos 7 anos, a resposta de seu pai foi decepcionante, e seu pai o decepcionou várias vezes depois. Mas cercado por inimigos, o único em quem ele podia confiar agora era seu pai. Ele disse a Ryford que, é claro, confiaria nele, surpreendendo Ryford, e ele concordou. Alguns dias depois, Ryford estava sozinho em seu quarto e sentiu uma dor de cabeça intensa. Então ele usou sua magia de mitigação da dor e se sentiu um pouco aliviado graças a isso. Depois de recuperar a compostura, ele se levantou e pensou que sabia que Adrien vinha agindo de forma diferente desde o incidente do envenenamento. Enquanto isso, na mansão de Adrien, uma mulher podia ser ouvida chorando, e ele disse a sua mãe para não se preocupar muito porque ela sabia que ele podia cuidar de si mesmo. Mas Sylvia ainda falou a ele que estava preocupada, e se eles o machucassem na batalha. No entanto, ela ficou chocada ao ouvi-lo dizer que era bom para ele pois ele iria ganhar mais crimes em seu nome ao se livrar deles. Sylvia perguntou o que ele queria dizer com isso e se alguém ouvisse essa conversa. Mas ele a tranquilizou, dizendo para não se preocupar, porque Archie estava de guarda na porta. Ele disse a sua mãe que não estava apenas levando pancadas dessa vez, porque estava quase acabando suas preparações e pediu que ela esperasse um pouco mais. 2 dias depois, no dia do envio do exército de Lawrence, a equipe, incluindo Armon, perguntou nervosamente a ele quem era aquela mulher. Ele perguntou a Armon se ele não conhecia Archie. Armon disse que ouvirá falar do relacionamento deles, mas não tinha certeza sobre trazer sua amante para um possível campo de batalha. Ele disse a todos que não discutiria mais sobre Archie, e para que a considerassem sua secretária. Armon respondeu que, se ele insistisse, entendia. Ele sabe que não pode deixar Archie para trás, e ela o salvará com a própria vida se as coisas ficarem ruins, especialmente porque Archie subiu muito de nível recentemente e seus atributos estão próximos de um oficial da noite. Era hora de se preparar antes da batalha para sobreviver. Ele gastou 200 milhões e 2 dias no jogo e concluiu o 3º nível de um encontro com dinheiro. Ele estava prestes a entrar no 4º nível e as recompensas para o 3º nível custavam 100 bilhões cada, a cura todo-poderosa, 3 frascos de elixires. Atualmente, os elixires estão guardados em seu bolso dimensional e ele sabe que é a recompensa perfeita para sua situação. Então ele percebeu que não podia perder mais tempo, porque o 4º nível estava esperando. Portanto, ele disse a todos que estaria descansando em seu quarto, então eles deveriam mandar uma mensagem se houvesse algo. Armon perguntou o que ele queria dizer com mensagem, e ele respondeu que iria jogar mais jogos. Todos ficaram chocados ao ouvir isso, mas ele apenas perguntou se havia algum problema. Então, alguém disse com raiva que os rumores eram verdadeiros, fazendo Armon chamar preocupado o homem de Sir Dalton. Ele percebe que Dalton é um vanguarda e um vanguarda é uma força especial armada com armadura de força e uma espada de força. Eles são o centro da guerra e têm prioridade ao atacar a força militar de uma nação. Dalton perguntou de forma provocativa se ele estava certo de que ia ir apenas jogar jogos, porque seria visto como um comandante incompetente. Ele disse a ele que sua reputação já não era muito boa e que trouxe uma garota para a batalha. Então sim, ele estava indo jogar um jogo. Dalton também disse a ele que entendia a parte da garota, já que Archie era bonita. Então, um homem chamado Dalton o repreendeu com raiva e o fez chamar o homem de Sir Dalton, chocado de medo. Um vanguarda e vice-líder dos cavaleiros, Billion,
Pediu desculpas a ele porque seu subordinado ultrapassou os limites. Ele disse a ele que uma longa viagem como essa requer uma comemoração de chegada. Ele percebeu que Billion tinha um olhar frio diferente de seu discurso. Então Billion disse a todos que não havia motivo para o vice-lord se importar com a opinião do subordinado, fazendo perceber que Billion com certeza não gostava dele também, mas para ele, não significava nada, já que estava acostumado com essas respostas. Então ele os instruiu a enviar uma mensagem quando chegassem, ao que eles responderam que sim. Um momento depois, ele jogou uma garrafa de líquido no enorme monstro à sua frente, o que causou uma grande explosão e fez o monstro rugir de dor. O item que ele jogou foi chamado de Lágrimas da Salamandra com um efeito de 3.000 de dano verdadeiro. Era um item superfaturado feito com materiais caros, mas com 3.000 de dano verdadeiro sem conjuração, ele com certeza compraria. Então o sistema apareceu na frente dele, e ele percebeu que funcionou. Ele vê que atingiu o nível 80, então o deus principal Ariel o leva para a sala secreta. Ele estava animado porque era a missão do 4º nível e viu o Demilis e Mercy, com 32.000 pontos de vida recebendo-os como sua presa, mas ele também sabia que tinha que limpar o 4º nível antes de chegarem à sede de West. Ele olhou para Mercy, sabendo que os monstros Lis são difíceis de lidar, mas notou que o Lis na frente dele parecia estúpido e lento. Mercy usou sua magia Stone Cause, fazendo o pé de Archa virar pedra e usou o feitiço Circle Lance para atacá-lo, o que o deixou chocado. Ele se pergunta em pânico se Mercy conjurou algo antes que eles entrassem em suas posições, e Archa tenta correr em direção a ele, mas ele percebe que Archa está atrasado e precisa se esquivar. Mesmo assim, ele ainda é atingido no ombro, fazendo-o gritar de dor. Mercy disse a ele rindo que podia ouvir seus ossos sendo esmagados e sua carne sendo dilacerada. Ele estava no chão, tremendo de dor enquanto pensava que havia se esquivado o mais rápido que conseguiu e mesmo assim foi atingido. Ele não conseguia pensar direito por causa da dor que sentia. Além disso, ele estava irritado com a risada de Mercy porque sentia que a havia ouvido de algum lugar. Então ele se lembrou de Cedric, fazendo-o ficar puto, e se forçou a se levantar enquanto Mercy rindo lhe dizia para ficar parado. Então Mercy usou sua Fireball para atacá-lo, mas ele apenas se esquivou enquanto corria para frente com Archa. Um segundo depois, eles apareceram perto de Mercy, então ele usou sua magia de cura para atacar Mercy, fazendo os pontos de vida de Mercy caírem para 29.000. Ele ordenou a Archa que não desse tempo para Mercy conjurar, ao que Archa avançou. Ele sabe qual a melhor maneira de enfrentar o Lis sem um sacerdote. Em seguida, ele encanta seu equipamento com os atributos sagrados e ataca Mercy continuamente, sabendo que a solução era usar poderes abençoados. Mercy, que estava sendo atacado, perguntou-lhes por que mesmo sendo mago ele estava causando dano físico com o cajado, enquanto conjurava furtivamente e lançava uma barreira de fogo, que liberava uma enorme parede de fogo. Mercy diz que se ele puder se distanciar com isso, ele pode vencer, mas então, ele aparece na frente de Mercy, fazendo Mercy ficar chocado e dizer a ele que ele era uma aberração por correr através do fogo. Mas ele apenas disse a Mercy para morrer e esmagou sua arma na cabeça de Mercy enquanto o chamava de bastardo com a aparência de Cedric. Horas depois, o sistema mostrou que ele completou a missão Encontro de Sorte nível 4, mas ele estava ofegante de dor no chão. Archa largou seu escudo e correu em sua direção. Então Archa pegou um dos elixires enquanto ele se lembra que dizem que não se pode sentir dor por causa da adrenalina durante uma luta. Mas assim que a luta termina, você consegue sentir tudo. Archa colocou o elixir em sua boca e ele se curou lentamente enquanto percebia que a serva abriu o inventário do mestre por vontade própria, o que significa que Archa é realmente conectada a ele. Então, ele agradeceu a Archa e disse a ela que se sentia muito melhor. Em seguida, o sistema mostrou que ele atendeu aos requisitos para desbloquear o próximo andar da torre, desbloqueando o 5º andar da torre de Lucas. Em seguida, eles foram transportados para o 5º andar da torre e ele correu imediatamente para o baú que o aguardava. Ele o abriu com entusiasmo, dizendo que deveriam ver quais seriam as recompensas desta vez. O sistema mostrou que ele adquiriu 500 bilhões de liras e adquiriu óculos de visão geral. Ele se perguntou o que era, mas sabia que não podia ser algo aleatório, já que era um presente do arquimago Lucas. Ele abriu a descrição detalhada dos óculos e viu que eram óculos com análise, observação, clarividência e visão aprimorada. Ele analisa um ser vivo vendo seu propósito e estatísticas. Ele verifica as emoções e a honestidade de uma conversa. Ele pode ver através de um obstáculo e pode ver algo a quilômetros de distância. Ele entende que pode ver quem são aliados ou inimigos, o que significa que é um item útil para uma pessoa procurada como ele. Além disso,
Porque ele completou a missão, o quarto círculo está sendo gerado para ele. No dia seguinte, na sede oeste, o homem perguntou se era o segundo filho da família Lawrence, porque achava que o maior viria da família Lawrence. O outro homem respondeu que seu nome era Cedric ou algo assim, e ouviu dizer que Cedric chamou a atenção de todos desde cedo por causa de seu talento. Mas então, o homem respondeu que provavelmente era o mais novo, não Cedric, porque ouviu dizer que Adrian se tornou um tolo depois de comer veneno. Sem eles saberem que ele pode ouvi-los, ele disse alegremente que sim, ele era o mais novo que comeu o veneno. Um dos homens diz que ele realmente não vê um tolo e por isso não se pode confiar em boatos afinal. Então um dos homens se apresentou como Visconde Evans, chefe local de gabinete da sede, e o outro homem se apresentou como Visconde Miller, chefe de gabinete de apoio da sede. Ele se curvou respeitosamente e disse a eles que era uma honra conhecer ambos. Evans olhou para o monitor e pediu a ele para confirmar se as tropas dos viscondes eram 5 vanguardas e 50 cavaleiros. Ele respondeu que estava correto e disse a eles que eram 5 vanguardas, 50 cavaleiros e 1000 soldados. Evans disse a ele que não precisava relatar sobre os soldados, porque aquela guerra terminaria apenas com os vanguardas. Ele apenas sorriu. Mas a verdade é que ele não consegue acreditar que eles estejam tratando elites armados com artefatos desse jeito. Ele sabe que os vanguardas são monstros que apenas grandes magos do sétimo círculo ou acima podem enfrentar. Então, infelizmente, o que Evans estava dizendo é tudo verdade. E ele se lembra que o arquiduque Lucas foi quem criou o sistema de vanguarda. Lucas disse a ele que o exército de Lawrence foi organizado como a 2ª Brigada Independente sob o comando da 3ª Divisão, então ele deveria cuidar do comandante da divisão, o brigadeiro Arotis. Ele respondeu educadamente que sim, sabendo que Arotis era o grande senhor do leste. Depois disso, ele disse a todos que o exército de Lawrence foi organizado como a 2ª Brigada Independente e que eles deveriam se mover. Uma semana depois, dentro do jogo, ele estava pensando com entusiasmo que o comandante Otis era o melhor, enquanto Archer estava ocupada caçando monstros atrás dele. Ele acha que o melhor superior é um superior ausente e se lembra de um homem relatando a ele que o comandante Otis ia e voltava com teletransportes até o início da guerra, fazendo-se perguntar se Otis estava indo e voltando enquanto deixava seu exército lá, enquanto a guerra poderia acontecer a qualquer momento. Ele sabe que as ações de Otis eram absurdas, mas eram boas para ele porque o permitiam jogar sem preocupações. Enquanto ele estava ocupado olhando para suas estatísticas, Archer o chamou para relatar que alguém entrou na sala, deixando-o assustado, e imediatamente saiu do jogo. Quando ele tirou o dispositivo do jogo, viu Archer impedindo Dalton, que estava se perguntando de onde vinha aquela força em Archer. Ele colocou os óculos enquanto se perguntava por que Dalton entrou ali, então olhou para Dalton enquanto usava os óculos e viu que o estado de Dalton era com tesão. Ele se aproximou de Dalton e disse a ele que é melhor explicar o que estava acontecendo ali. Dalton disse a ele que estava preocupado com sua saúde como guarda, já que ele estava no jogo por muito tempo, e então aquela garota veio até ele, mas ele apenas chutou o joelho de Dalton, fazendo Dalton ajoelhar-se surpreso. Ele apenas lembrou a Dalton que pediu a ele que o avisasse se algo acontecesse, e que Archer estava ao lado dele, sempre de prontidão, então ele deveria dar uma desculpa melhor. Então, ele disse a Dalton firmemente que ele entrou na sala do comandante da brigada e do vice-lorde sem permissão, e depois perguntou se ele estava planejando assassiná-lo. Dalton gritou que isso era um exagero, gritando questionou ele, perguntando quem ele achava que era e disse a ele que era o vanguarda. Ele chutou o joelho de Dalton novamente enquanto dizia a ele que ele tinha que convencê-lo e o chamava de idiota, deixando os 3 cavaleiros atrás dele chocados. Ele pediu a Archer para contar exatamente o que aconteceu, e ela respondeu que Dalton tentou separá-la dele. Ele perguntou a Archer se ela estava dizendo que Dalton tentou arrastá-la para algum lugar, e ela respondeu que foi isso mesmo que aconteceu. Dalton perguntou a ele com raiva se ele o estava incriminando agora e se ele estava duvidando do vanguarda por causa daquela mulher que surgiu do nada. Ele pegou a faca perto de Archer pensando que Dalton é um verdadeiro pedaço de merda e percebeu que os cavaleiros que acabavam de chegar lá em cima provavelmente estavam com Dalton. Ele disse a Dalton que aquilo era uma violação da disciplina militar e era motim, então ele precisava receber uma punição adequada. Em seguida, apontou a faca para o peito de Dalton e ordenou que desse um passo à frente. Mas Dalton ainda perguntou provocativamente se ele estava falando sério, enquanto os cavaleiros tentavam acalmá-lo. Ele se conteve antes não porque era uma boa pessoa, mas porque queria ficar vivo, mas agora sabia que estava em um lugar sozinho e que não tinha ninguém de olho nele.
o que significa que não tinha motivo para recuar. Então ele disse a ele que era ele que tinha que se acalmar e agora era um ótimo momento para mostrar-lhes o porquê, e repetiu firmemente para Dalton para dar um passo à frente. Enquanto isso, do lado de fora, alguém em pânico chamou Billion e informou que Adrian precisava urgentemente da sua presença. O cavaleiro então informou Billion que Adrian pretendia executar Dalton, então eles precisavam agir rapidamente. Isso frustrou Billion porque ele sentia que Adrian estava dando ordens a ele e não conseguia entender o que estava acontecendo. Ao chegar na sala, uma faca voou em direção a Billion, mas ele a pegou habilmente, percebendo que estava coberta de sangue. Adrian perguntou com raiva a Billion por que ele não havia se apressado, mas Billion permaneceu em silêncio e viu Dalton no chão com dor. Billion perguntou sobre a situação, e Dalton respondeu que um cavaleiro assediando uma garota não fazia sentido para ele. Dalton então pediu a opinião de Billion, deixando-o chocado. Billion, cheio de fúria, questionou os cavaleiros sobre suas ações. Ele se curvou para Adrian, se desculpou e explicou que foi devido às suas próprias deficiências. Billion então chutou Dalton ferido no chão, o dispensou de suas funções, recolheu a armadura de Dalton e ordenou sua prisão. Ele declarou que os 3 cavaleiros que permitiram que Dalton entrasse também eram cúmplices e seriam enviados para a prisão. Billion disse a Adrian que não toleraria esses acontecimentos, já que estava no comando. Adrian respondeu apenas que não poderiam usar a sala devido ao sangue derramado. Ele decidiu mudar para a próxima sala e instruiu os criados a limparem tudo. Billion se perguntou se essa era a verdadeira natureza cruel de Adrian, mas depois sorriu, pensando que deve ser difícil suprimir algo assim por tanto tempo. Mais tarde, enquanto jogava um jogo e enfrentava ataques contínuos dos inimigos, Adrian retaliou enquanto Archer o protegia. Ele percebeu que os inimigos continuavam mirando em seus pontos cegos, mantendo distância. Seu oponente era um cavaleiro corrompido chamado Zenith, que atualmente tinha 12.800 pontos de vida de 45.000. Sua missão era o encontro da sorte nível 5 com um requisito de nível 120 derrotar o cavaleiro corrompido, Zenith. Como recompensa, eles ganharam acesso ao 6º andar da Torre de Lucas. De repente, Zenith empurrou Archer de lado e investiu contra Adrian. Ele disse a Adrian para morrer enquanto lançava uma espada contra ele, mas Adrian habilmente se esquivou a tempo de evitá-la. Isso deixou Zenith confuso, e ele ficou chocado quando viu algo vindo em sua direção. Archer então bateu com força seu escudo no rosto de Zenith, e Adrian ativou seu poder mágico, derrotando Zenith. Zenith suspirou derrotado e mencionou que ele era apenas uma ferramenta para seu crescimento. Então o sistema mostrou que ele desbloqueou o 6º andar da Torre de Lucas, e adquiriu 2 trilhões de liras, o que é muito para depositar em uma conta ou converter em moeda online. Isso fez pensar que sempre é ótimo ver recompensas assim. O sistema então apareceu na frente dele mais uma vez, mostrando que ele adquiriu o cajado, a túnica, a armadura, o escudo, uma espada curta e uma espada de armar de istro. Ele achou que a túnica e o cajado eram os únicos equipamentos para um mago, e o resto era para Archer. Ele acreditava que sempre é bom ter mais equipamentos e sabia que o arquiduque Lucas não forneceria armas comuns. Um momento depois, o cavaleiro parecia abalado e se desculpou. Ele perguntou ao cavaleiro o que estava errado, e o cavaleiro respondeu que sentia uma energia estranha. Ele assegurou ao cavaleiro que estava apenas verificando os artefatos, então não havia motivo para se preocupar. O cavaleiro respondeu que entendia e saiu, deixando-o examinar os itens na sua frente. Então ele pegou a espada do seu inventário, percebendo que era a 4ª espada que os vanguardas usavam principalmente. Ele sabia que qualquer um poderia temporariamente usar o poder dos vanguardas se o carregasse com uma aura como uma bateria. O equipamento de força dos vanguardas amplificava a aura do cavaleiro, e ao contrário da mana, a aura não podia ser artificialmente criada. Ele imaginou que talvez o equipamento dos magos também tivesse essa característica. Ele notou que o cajado e a túnica de istro tinham habilidades especiais relacionadas ao armazenamento de aura, o que o chocou. Ele entendeu por que todos queriam o destino do arquiduque Lucas. 2 semanas depois, ele percebeu que fazia 2 semanas desde que havia sido nomeado representante da família Lawrence. Ele liderou o exército na linha de frente contra o império rival. Ele disse aos cavaleiros que não precisava de guardas, e todos concordaram. A atmosfera tensa que parecia que a guerra poderia estourar a qualquer momento parecia ter diminuído. Eles tinham ficado apenas sentados lá, mas todos ainda estavam apreensivos com ele após o incidente com Dalton. Ele achou que era bom ter mostrado a eles quem ele era. No entanto,
Uma coisa estranha era a atitude de Billion em relação a ele, que se tornou amigável. Ele sempre notava que Billion estava curioso e cauteloso ao seu redor. Ele imaginava que não importava muito, já que podia se concentrar no jogo sem interferências. Então ele olhou para Archa, que agora tinha o status de feliz. Ele estava confuso porque nunca tinha visto isso antes. Ele se perguntou se ela estava feliz porque tinham saído para passear, fazendo-o pensar nela como um filhote de cachorro. Vendo-a, ele percebeu que até mesmo um homúnculo tinha emoções, e ele ainda não sabia muito sobre ela. A individualidade de Billion era fraca, então ele acreditava que ela definitivamente tinha gostos e desgostos. Ele cobriu o rosto enquanto as folhas voavam ao redor deles e viu uma vista linda na sua frente. Então ele olhou para Archa e viu que ela estava muito feliz, o que o fez rir silenciosamente, deixando Archa confusa. Um momento depois, eles chegaram à sua base, e ele disse a Archa que deveriam passear mais vezes, o que ela concordou. Mas então um homem o confrontou, e ele perguntou ao homem se havia algum problema. De repente, o homem perguntou timidamente se ele gostaria de beber, se não se importasse. Ele percebeu que o nome do homem era Lopes, com status de constrangido e desajeitado. Então ele notou dois outros cavaleiros rindo atrás deles, o que o fez entender o que estava acontecendo. Ele perguntou a Lopes se eles o tinham mandado fazer isso, apontando para os dois cavaleiros atrás dele. No entanto, ele achou que não havia motivo para ele concordar, então ele se afastou, dizendo a Lopes que não tinha interesse nisso. Mas então, parou de andar e perguntou a Lopes por que ele se tornou um cavaleiro. Lopes se desculpou por desrespeitá-lo e disse que não achava que fosse necessário. No entanto, ele não quis dizer isso como crítica, mas porque foi a primeira vez que viu alguém com mais de 2 talentos excepcionais além de um homúnculo. Ele sabia que Lopes tinha uma aptidão muito alta para mana e traços raros, o que o fez pensar por que Lopes estava servindo a outros cavaleiros. Mas ele achou que não era problema dele. Então ele se desculpou e disse a Lopes que ele poderia ter sido mais bem-sucedido se tivesse se tornado um mago. Isso deixou Lopes chocado e confuso, enquanto ele dizia aos outros cavaleiros para pararem de incomodá-lo. Quando ele chegou ao seu quarto, achou que seria um desperdício se envolver com Lopes porque não queria problemas. No entanto, o talento de Lopes estava sendo desperdiçado. Ele também acreditava que, se Lopes pudesse usar magia junto com o equipamento de força dos vanguardas, Lopes poderia se tornar um espadachim mágico. Mas ele sabia que ter talento não garantia sucesso. No entanto, Lopes havia se tornado cavaleiro em uma idade precoce, então havia uma chance. Se ele pudesse recrutar Lopes, seria ótimo. O problema era o Conde Otis, porque Alan Lopes era cavaleiro em um condado diferente. Ele precisava da permissão de Otis para recrutar Lopes, o que o fez pensar se deveria subornar Otis. Ele pensou que não era uma má escolha, considerando a personalidade de Otis. Ele não sabia o quão úteis eram os talentos altos e muito altos, mas sabia que precisava começar a construir sua influência e agora era o melhor momento, já que estava longe do condado. Além disso, ele sabia o que fazer a seguir e disse a Archa que eles ficariam ocupados. Por outro lado, Lopes estava andando pelo corredor quando se lembrou de Adrian dizendo que ele poderia ser bem-sucedido se tornasse um mago. Ele pensou que, a princípio, apenas acreditava que Adrian era um aristocrata arrogante, mas, para Adrian pensar que ele deveria ter se tornado um mago em vez de um cavaleiro, ele deve ter notado algo nele, porque ele também já estava considerando isso. Então, ele informou ao seu comandante, Otis, que veio conforme suas ordens. Ele entrou na sala e perguntou a Otis se ele estava procurando por ele. Otis o recebeu calorosamente e ele viu Adrian sentado na frente de seu comandante, o que o fez se perguntar por que Otis o havia chamado. Otis disse a ele que ele provavelmente já sabia, mas o homem na frente dele era o representante do Visconde da família Lawrence, Brigadeiro Adrian Lawrence. Então, Otis disse a ele que, a partir de então, ele serviria a Adrian como seu senhor, o que o deixou confuso. Adrian se lembrou de que em sua vida passada, quando a China perdeu para a Coreia em um jogo de futebol, um fã perguntou por que eles não podiam encontrar 11 bons jogadores de futebol quando a China tinha uma população de 1,4 bilhão. Então, alguém respondeu que era porque o Messi chinês ou o Ronaldo chinês estavam cavando em uma fazenda em algum lugar. Ele sabe que não importa o quanto alguém tenha potencial, não importa se não houver um sistema que possa extrair esse potencial. Ele olhou para a sala cheia de pessoas e perguntou quem poderia pensar que tantas pessoas estavam no caminho errado. Ele viu o cavaleiro fracassado de Arotis, Alan Lopes, um camponês que virou trabalhador, Bárbara Henderson, um dos poucos soldados que podiam tocar um instrumento e se tornaram trompetistas, Eric Jones,
Um menino audacioso que foi pego tentando vender revistas adultas para o exército, Nicole Brown, uma empregada do exército vizinho, Linda Noah, e mais. Ele sabe que cada um deles tem talentos incríveis, mas esses gênios escolheram o caminho errado e, portanto, não conseguiram nada em suas vidas. Linda se desculpou com ele e perguntou se ele realmente achava que ela poderia ser uma maga porque, durante o teste, mostrou um resultado negativo. Ele disse a ela que o equipamento de teste deve ter tido problemas, mas ela ainda não conseguia acreditar. Ele notou que a mana de Linda era muito alta e sua capacidade de aprendizado e inteligência também eram altas. Ele sabe que, para recrutar Linda, ele teria que pagar $400 mil em subornos e até um pagamento adiantado, mas também sabe que ninguém entenderia suas ações agora. Ser duvidoso é compreensível, e eles estão apenas fazendo o que lhes mandam porque ele estava pagando. Bárbara disse a Linda que não havia necessidade de duvidar e apenas seguir as ordens do seu mestre. Ele viu que a capacidade física de Bárbara era muito alta e sua aura era forte. Então, ele se lembrou de que Bárbara veio com Nicole Brown para treinar em aura de espada e tinha um talento especial. Ele acredita que Bárbara quase desperdiçou sua vida fazendo apenas trabalho, e ele não sabe por quê. No entanto, Bárbara o ouve. Então, ele perguntou a eles se escolheram suas roupas e disse a eles que não ficariam nos alojamentos, mas no Palácio Real, que fica a 100 quilômetros dos alojamentos. Ele notou que todos estavam um pouco frenéticos. Ele acha que provavelmente era a primeira vez deles em uma loja de roupas de luxo. Então, alguém o agradeceu e disse que lhe serviria bem. Eric Jones detém um grande poder político, seu poder administrativo é alto e sua habilidade em negociar é grande. Eric lhe diz que seguirá as ordens do seu senhor. Ele acha que as habilidades de Eric podem ser mais úteis e raras do que magia ou esgrima. Então, ele disse a todos para não olharem para a etiqueta de preço e escolherem o que mais lhes convinha. Ele sabe que mesmo que tenham talento, se não forem nutridos, são inúteis. Então, eles começarão a treinar fora de suas bases militares e receberão educação personalizada. Além disso, o que vestem precisa se adequar ao novo ambiente deles. Horas depois, eles abriram a boca quando viram o lugar. Eles perguntaram se era ali mesmo onde ficariam. Ele respondeu que sim, é aqui que irão ficar, e os mordomos e servos já estavam empregados. Então, a partir de agora, eles não precisam se concentrar em mais nada além de sua educação. Enquanto ele estava enviando dinheiro, ele lhes disse que, além do pagamento adiantado, ele pagaria a eles agora antecipadamente. Então, ele explicou a eles que o salário mensal deles é de 20 milhões de lutes e o salário anual é de 240 milhões de lutes. Independentemente de seu status anterior, os termos de seus contratos são todos iguais. Então, todos lhe disseram que fariam o melhor possível para superar suas expectativas. Ele lhes disse que se eles provassem que seus instintos não estavam errados, obviamente, seu pagamento aumentaria. Ele entendeu se o desenvolvimento deles fosse lento, mesmo que se esforçassem ao máximo, então eles deveriam trabalhar duro para não decepcioná-lo. Ele também lhes disse para não deixá-lo desconfortável com discussões, com o que todos concordaram. Então, ele lhes disse que se alguém oferecesse um suborno para atraí-lo, eles não deveriam hesitar em lhe contar. Se o fizessem, ele lhes daria o dobro do valor oferecido. Isso os deixou chocados e confusos. Ele planejou que, a partir de então, aquela residência estaria cheia de pessoas recrutadas por ele. Ele sabia que era seu trabalho torná-la um lugar onde seus talentos prosperariam. Além disso, pode parecer desperdício de dinheiro, mas para ele, era um investimento. Investimento na obtenção de recursos humanos de qualidade. Mais tarde, ele estava andando na rua com Archie enquanto pensava que, quando confrontasse Cedric, precisaria de um lugar para manter sua mãe segura, algo como uma prisão de segurança, fazendo-o pensar se deveria procurar uma antes de voltar para a unidade. Mas então ele percebeu que atrás dele alguém estava o espionando. Archie agiu e agarrou o pescoço do homem. Então ele cumprimentou alegremente o homem. Alguns dias atrás, ele não sabia se as pessoas descobriram que ele estava coletando o que ele chamava de pessoas comuns, mas Cedric disse que ele precisava mesmo se misturar com pessoas como ele. Ele acha que o idiota do Cedric estava basicamente admitindo que estava observando cada passo dele, enquanto o homem perguntava a ele, "O que é isso?" Mas ele apenas perguntou ao homem como ele o encontrou ali já que ele havia teleportado do Palácio Real sem escolta. Ele pegou a faca da cintura do homem enquanto dizia que estava bem certo de que alguém tinha enviado um espião. Mas o homem disse a ele que não sabia do que estava falando.
Ele olhou para Arsha enquanto dizia ao homem que sabia que ele era o informante que Cedric plantou. Então Arsha jogou o homem com força no chão enquanto ele lhe perguntava se ele queria morrer ou responder às suas perguntas. O homem tremeu de medo quando percebeu que aumentar sua aura não estava fazendo nada e se perguntou se Arsha era uma especialista em aura. Mas então o homem percebeu que ela não era apenas uma mulher qualquer e que, se não falasse, morreria. Então ele disse a ele que contaria qualquer coisa. Alguns minutos depois, ele disse ao homem que entendeu, e que tinha encontrado ele usando o informante de Cedric no escritório de teletransporte. Ele encostou sua espada no pescoço do homem e adivinhou que Burtod estava dizendo a verdade por causa de seu medo, confusão e condição de entendimento. Isso fez pensar se deveria dizer algumas mentiras para assustá-los. Então ele disse a Burtod que já sabia como Cedric estava obtendo informações sobre ele, mas havia algo interessante. Ele afastou sua faca enquanto dizia que estava apenas seguindo as ordens de Cedric e não realmente se opondo a ele. Então ele sentiu que estava apenas relutantemente obtendo informações. Burtod olhou temerosamente para Arsha e perguntou se ele já estava pronto para se opor ao seu mestre Cedric. Burtod estava prestes a perguntar como ele sabia disso, mas ele apontou sua faca para a cabeça de Burtod e disse que era o suficiente. Em seguida, perguntou se ele queria viver, ao que Burtod respondeu sim. Ele disse a Burtod que ele deveria estar do seu lado. Em seguida, ele perfurou a ponta de sua faca na testa de Burtod enquanto dizia que não estava realmente ordenando nada difícil. Ele deveria apenas fornecer uma atualização todos os dias, e deveria dizer que estava apenas fazendo o que normalmente faz e relatar que não há nada de especial acontecendo. Então ele perguntou a Burtod se ele entendeu, ao que Burtod respondeu com medo, sim. Mais tarde, no castelo do Sr. Lawrence, Cedric gritou e perguntou se Metis estava na prisão por espionagem. O homem respondeu sim e explicou que, infelizmente, Metis foi pego no quarto de Adrien, causando muitos problemas que deixaram Cedric irritado. Ele achava que isso aconteceu porque ele ignorou as ordens de seu pai de não espionar Adrien. Ele teve que ser repreendido por seu pai, que estava tentando descobrir o que estava acontecendo depois da guerra. Cedric disse ao seu espião que não queria fazer isso, mas não tinha escolha. Em seguida, ordenou a Burtod que mantivesse um olhar atento sobre Adrien até que a raiva de seu pai se acalmasse. Burtod respondeu sim, sem saber que Adrien estava ouvindo tudo. Adrien sorriu, sabendo que os espiões remanescentes de Cedric foram punidos e presos, assim como no caso de Dalton. A coleta de talentos ocorreu sem problemas, e Cedric recrutou 20 pessoas com talentos especiais inatos. Eric e Elisia, o ex-administrador dos aliados e a meio-elfa, cuidariam da academia de talentos sem problemas. Cedric sabia que todos estavam trabalhando duro, então ele não podia apenas ficar parado. Ele entrou no jogo e viu que estava no nível 159. Ele disse animado que se subisse de nível mais uma vez, poderia se tornar um mago do sexto círculo. No entanto, ele ficou chocado quando um aviso do sistema apareceu, informando que ocorreu uma emergência e que seu comandante de divisão emitiu uma ordem de emergência. Ele fez o logout, sabendo que suas tropas atuais estavam na linha de frente, e percebeu que se algo tivesse acontecido lá, seria um grande problema. Ele saiu de seu quarto e perguntou a Miller Panic o que tinha acontecido. Miller disse a ele que a fortaleza aérea do Império Croissant havia cruzado a fronteira, e eles estavam tentando reunir detalhes, fazendo pensar se tudo estava calmo antes da tempestade. Todos se reuniram na sala de reuniões, e Otis disse a eles que, uma vez que as forças locais foram ordenadas a ficar de prontidão, eles deveriam colocar as tropas no trem Leviathan para que pudessem ser despachadas a qualquer momento. Por algum tempo, todo o descanso e alimentação seriam feitos da nave. Ele estava preocupado que Otis tivesse deixado o horário de saída mais cedo, mas ficou aliviado por ele estar lá. Então Otis disse a eles que, a partir daquele momento, a interferência nas coordenadas espaciais havia começado em toda a linha de frente que faz fronteira com o Império Croissant. Eles nem deveriam pensar em teleportar, pois era suicídio. Enquanto ele pensava que, se Otis não estivesse lá, eles teriam que planejar tudo aquilo, mas era bom que os croissants atacassem durante o dia. Então Otis o olhou enquanto dizia que cortaria toda a comunicação pessoal entre as tropas, exceto para os cargos de coronel e acima, para que eles só usassem um rádio para se comunicar. Ele disse a ele para não pensar que era uma exceção, então ele deveria ter cuidado. Ele sorriu, sabendo que o aviso era direcionado a ele, mas disse a Otis em sua mente que não o impediria de jogar jogos. Então Otis gritou que era uma guerra, e todos deveriam estar prontos o tempo todo, e todos responderam que sim. Ele se levantou em silêncio,
sabendo que era realmente a guerra, mas um momento depois, o sistema mostrou que ele atingiu o nível 160 e havia subjugado o monstro nomeado Tazit, o ogro de 2 cabeças. Ele olhou para o ogro desaparecendo enquanto se perguntava se era assim que se alcançava o 6º círculo, pensado que era bom demais jogar seu jogo. Então ele se lembra de Armon perguntando se ele realmente está jogando um jogo. Ele disse que se ele for pego jogando um jogo enquanto todos os outros estão proibidos de usar seus dispositivos seria mal visto. Mas ele apenas disse a Armon que entende e o instruiu a comandar a unidade. Ele se sente mal por Armon, mas sabe que isso é mais importante para ele. Então o sistema mostra que ele recebeu 10 trilhões de lutes e o diz que o dinheiro que ele recebe será mantido no Banco da União Elisia. Então ele ouve algo ao seu lado e vê uma águia enorme enquanto o sistema mostra que ele recebeu a águia negra supersônica subapoiadora. Ele sabe que não deveria haver um subapoiador nesse jogo, mas existe o apoio de combate da águia que um arqueiro poderia ter, mas não há informações suficientes para olhar. Então ele fez o logout, pensando que talvez fosse melhor e mais preciso em encontrar informações na realidade do que no sistema do jogo. Mas quando ele se sentou, não havia nada lá, então ele saiu, supondo que talvez estivesse do lado de fora. Ele saiu para olhar ao redor e pensou que uma grande águia negra apareceria, como Arsha fez naquela vez, e causaria caos. Então ele olhou ao redor quando Arsha notou algo e apontou para o céu, dizendo que estava lá. Ela voou para baixo, fazendo os cavaleiros entrarem em pânico e pedirem a ele que se esquivasse, mas quando ela bateu as asas, os cavaleiros foram arremessados para longe, deixando todos atordoados. Ela o encarou, o deixando surpreso, depois se curvou para ele com respeito. O cavaleiro estava prestes a atacá-la, mas ele levantou a mão para detê-los e viu que era uma quimera que tinha os ossos e couro de um dragão negro. Ela tinha um corpo que não era facilmente danificado, mesmo por uma lâmina de aura, com uma taxa de recuperação muito alta, e sua opção básica era um mergulho suicida. Mas ele percebeu que ela tinha apenas uma habilidade, que era a visão compartilhada. Ele acariciou sua cabeça, pensando que, assim como Arsha fica mais forte com ele, ele precisa saber como e em que condições ela precisa de habilidades extras. Ele acha que a condição provavelmente é cumprir uma missão. Ele não estava certo de como o mergulho suicida seria útil, mas sabia que a visão compartilhada poderia ser útil, pois é como obter informações à velocidade do som. Um dos cavaleiros o chamou preocupado, o fazendo se assustar e perguntar o que era, o fazendo perceber que estava tão concentrado na águia negra que não percebeu as pessoas se reunindo. Ele limpou a garganta, supondo que não podia ser evitado, depois estendeu a mão e perguntou à águia se ela queria ir com ele. Ela gentilmente colocou o bico em sua mão para concordar, e então ele a abraçou, o que ela aceitou, fazendo os cavaleiros perguntarem confusos por que ela não estava atacando e Ati parecia que eles estavam compartilhando afeto. Por outro lado, ele se pergunta timidamente por que ela fez, e ele ainda teve que atuar algo realmente constrangedor e sente que ela vai mordê-lo mais tarde. Após o início da guerra, não foram apenas conflitos regionais em pequena escala que aconteceram, mas ela se expandiu para toda a fronteira ocidental, que era uma guerra total. Graças a isso, sua brigada está fazendo sua estreia e a rede de comunicação foi cortada, então ele não pode fazer login em seu jogo. De repente, um dos cavaleiros relata a ele que o pelotão de vanguardas do Império Croissant está se aproximando, mas ele diz ao cavaleiro para não entrar em pânico e recuar para reformar as formações, então diz a Birion para sair das vanguardas. Ao que o cavaleiro responde sim. Ele calmamente bebe seu chá, pensando que, mesmo que seja apenas um jogo, depois de lutar contra os monstros, parece que ele não pode morrer tão facilmente. Enquanto Armon olha, ele pergunta a Armon o que foi e Armon responde que não foi nada, mas quando ele olha para trás, ele fica chocado ao ver que as vanguardas inimigas estavam prestes a atacar, então imediatamente ordenou que o 2º batalhão implantasse o escudo de energia. Então os batalhões implantaram imediatamente o escudo de energia conforme sua ordem. Em seguida, o inimigo lançou um ataque contra o escudo, e quando atingiu o escudo, causando uma explosão alta. Ele ficou chocado que um ataque daquela distância fosse incrivelmente forte e percebeu que não era apenas um teste. Além disso, ele sabia que, se não houvesse um mago do 7º círculo ou superior, era bastante óbvio quem venceria em uma luta. Então ele perguntou aos cavaleiros sobre a situação. O cavaleiro respondeu que o escudo de energia do 2º batalhão estava desativado e precisava de 90 segundos para recarregar. Ele não acreditava que o escudo de energia, destinado a proteger a todos, foi destruído em um único ataque das vanguardas inimigas. Ele mencionou isso ao arquiduque Lucas,
lamentando não tê-los fornecido com equipamento mágico. No entanto, ele sabia que não havia necessidade de invejar as vanguardas, pois se atingisse o nível máximo em seu jogo, estaria no 9º círculo e teria o título de grão-mestre no 8º. Arman disse que eles tinham escapado de uma bala, e se não fosse por ele, estariam em apuros. Ele atribuiu humildemente a sua boa sorte. Olhando para o monitor novamente, ele percebeu que o tamanho da força de ataque inimiga não era significativamente diferente da deles. A questão real era o tamanho de sua fortaleza, que era pequena. Ele sabia que o Império Croissant tinha 2 fortalezas aéreas, mas eram consideravelmente menores que a deles, provavelmente produzidas em massa para invasão. Arman mencionou que, a menos que eles tivessem perdido alguma informação, era a primeira vez do inimigo atacando-os. Nesta guerra, os vanguardas estavam no solo, e havia fortalezas fortificadas no céu. O chão estava em um impasse completo. Enquanto ele observava a vigilância, ele comentou que estava intenso. Então ele viu o sistema indicando a remoção das armas do inimigo em progresso. De repente, a fortaleza do inimigo desabou, deixando-os perplexos. Algo tinha caído, e suas máquinas atacaram os objetos em queda. Dentro da fortaleza, os cavaleiros riram, pensando que a fortaleza do inimigo tinha sido destruída. No entanto, ele ficou chocado ao vê-la sobrecarregada com poder mágico, deixando-o confuso. De repente, ele percebeu algo e urgentemente ordenou que enviassem uma mensagem para a fortaleza. Gritando, ele os alertou sobre um iminente ataque suicida. Então um pedaço da fortaleza inimiga pousou na deles, causando uma explosão massiva. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou deste vídeo, comente parte 2 na seção de comentários. Também se inscreva no canal, toque no sino e curta o vídeo. Fui!